Clube Penguin. Se você foi uma criança com acesso à internet entre 2008 e 2015, tem grandes chances que esse nome tenha feito parte da sua vida. Eu era completamente viciado nesse jogo. Entrava todos os dias, decorava meu iglu, flertava na pizzaria, participava dos eventos, fingia que tinha uma vida adulta em forma de pinguim. Minecraft e Clube Penguin foram dois dos mundos que moldaram a minha infância. E agora, depois de destruir uma montanha inteira no Survival para fazer meu primeiro vídeo, eu sabia que o segundo precisava ser ainda mais insano e mais pessoal. Eu queria eternizar Clube Penguin dentro do meu mundo Survival. Mas para isso, eu precisava abrir espaço. Um oceano inteiro precisava surgir do nada, um buraco de 600 por 450 blocos até a camada 0. No final, eu teria que destruir cerca de 30 milhões de blocos. Antes de qualquer coisa, eu precisava me preparar. Eu sabia que esse projeto ia consumir meses da minha vida, então farmar netherite foi o primeiro passo. Não queria correr o risco com ferramentas ruins, então deixei tudo no máximo. Demarquei a região inteira com concreto, e aqui já começou o primeiro inferno. Eu passei dias coletando areia e cascalho. Farmar concreto branco foi um trabalho absurdo. Eu queria uma marcação exata, visual, para eu não me perder. Quando terminei de demarcar, percebi o tamanho do que eu estava fazendo. Era insano, a área era gigantesca. Assim como no primeiro vídeo, eu decidi dividir esse progresso em várias etapas para facilitar a operação. Primeiro, transformar toda a região num oceano. Depois, construir a ilha em si. Para a primeira fase, eu precisava de máquinas voadoras, então tive que farmar coral em um recife próximo, além de fazer uma farm de slime e uma farm de bruxa para farmar redstone. Bom, a primeira coisa que eu preciso fazer é um mapa da região toda que vai virar oceano. A primeira leva de máquinas voadoras teve 95 unidades, cada uma feita à mão. Depois de finalizada, eu ativei as máquinas, vi elas explodirem a área inteira e comecei o trabalho de limpeza. Removi toda a água, todas as lavas e todos os blocos flutuantes. Só então fui pro criativo. Com a ajuda do Word Edit e do Action Mod, construí a ilha pela primeira vez e chamei vários amigos do Discord para me ajudar. A gente passou horas e horas construindo juntos e quando terminamos, o projeto parecia pronto. Mas foi aí que vieram dois choques. A cratera ainda era pequena demais e a lista de materiais era imensa. Decidi então ampliar o projeto em 1/3. Foram mais 21 máquinas voadoras adicionadas que explodiram mais 10 milhões de blocos. De um projeto de 20 milhões de blocos, o número subiu para 30 milhões. E foi aí que fiz a primeira versão definitiva da ilha no criativo. Construí tudo, cada bloquinho estava lá em forma de holograma. Quando terminei, o Litemática gerou a lista de materiais. Eram mais de 8 milhões de blocos. Eu assustei, mas não desanimei. Respirei fundo, voltei pro Survival e comecei. Primeiro, construí a base da ilha, a camada mais funda. Só essa etapa levou dias. Mesmo sendo um projeto feito todo no Survival, para construir a base da ilha, eu usei o recurso de Easy Place do mod Litemática. Isso não significa que foi fácil. Eu ainda precisei coletar manualmente todos os blocos de pedra, abastecer o inventário, usar elytra, voar até os pontos certos e andar no ritmo do holograma para que os blocos fossem colocados automaticamente.
Mesmo com essa ajuda, o processo foi lento, repetitivo e cansativo, mas era a única maneira viável de construir essa base gigantesca sem comprometer minha sanidade. Não é cheat, é só uma ferramenta que torna possível o que seria absurdamente frustrante no Vanilla puro. Depois disso, iniciei realmente a fase mais trabalhosa, a coleta de materiais para a segunda camada e para as construções da ilha. Eu construí uma farm de pedra automática, pois mesmo destruindo uma montanha inteira no primeiro episódio, ainda não tinha pedra suficiente. Ela rende bastante e enquanto eu construía, ela seguia funcionando em segundo plano. A coleta de neve foi uma das partes mais estratégicas e complicadas do projeto. No início, eu planejava construir 10 farms de neve, mas depois achei exagerado e decidi fazer apenas uma. A ideia era deixá-la AFK durante a noite, enquanto eu construía a base da ilha durante o dia. Mas logo percebi um grande problema. Ao me afastar da farm, ela desrenderizava e a TNT usada no sistema explodia. Ou seja, a farm de neve só funciona se eu estiver perto. Se sair do alcance, ela para de funcionar e se autodestrói. Por conta disso, tive que adaptar toda a estratégia. Construí 4 farms de neve que ficavam ligadas durante a noite enquanto eu dormia por perto. A meta era produzir os 2.930.173 blocos de neve necessários para a segunda camada da base. Para fazer a farm de neve, chamei meu amigo Léo, que construiu uma mini farm de mel manual para conseguir recursos. Depois disso, a gente ficou dias minerando diorito para conseguir andesito suficiente para as construções e montanhas da ilha. Depois disso, fiquei dias e dias minerando terracota sozinho. Foram 27 baús de terracota em sessões pesadas de mineração manual. Em seguida, construí uma farm de flor azul claro lá no pântano que eu tinha feito a farm de redstone. Aumentei meu armazenamento de pedra e neve e fui coletar gelo com o Léo. Com a minha amiga N, produzi concreto branco. Depois, fui até um bioma verdejante, farmar argila e transformar em tijolos. Consegui encher 2 chukers. Pintei terracota de branco e fui buscar calcita a 9.000 blocos de distância. Além disso, também farmei mudas de pinheiro para fazer as árvores da ilha. Depois disso, comecei a me preparar para os blocos mais difíceis, quartzo e pedra negra. Construí primeiro uma farm de magma cube para conseguir blocos de magma. Depois, construí a farm de ouro, que serviria de base para uma farm de troca com piglins. É ali que ia conseguir quartzo e pedra negra em grande escala. Mas não foi bem assim. Na prática, eu percebi que as trocas de piglins geravam muito pouco. Então, mesmo com as farms prontas, preferi fazer do meu jeito. Só depois de farmar absolutamente tudo isso, comecei a construção da segunda camada da base da ilha. Foi nessa hora que percebi que precisaria de mais neve ainda. A partir daí, com tudo pronto, era hora de começar a verdadeira ilha. Comecei pelo farol, depois veio o barco ancorado na frente da ilha. Em seguida, o pier.
Depois, construí o centro da ilha, onde tive que usar os meus 2 únicos beacons na construção e montar uma farm de trigo e farmar barro em um bioma de manguezal. Então, finalmente veio o Plaza. Essa construção foi especial, porque era ali que ficava a pizzaria. E se você jogou o Clube Penguin, talvez tenha flertado ali ou fingido que trabalhava de garçom. Para construir o Plaza, eu precisei montar uma farm de guardia. Depois do Plaza, construí os iglus. Em seguida, o Forte Nevado, depois a praia e então a mina. O estádio de futebol também entrou nessa etapa. Foi uma das construções menores, mas não podia ficar de fora. Era lá que rolavam os jogos com os amigos e os encontros improvisados. Depois da mina e do estádio, chegou a vez de construir a estação de esqui. Esse era um dos pontos mais simbólicos da ilha. Era dali que a gente pegava o teleférico para subir a montanha ou seguia pelas trilhas que levavam para a praia, para o Ancoradouro, para a cabana ou para a estranha parafernália falante, aquela sala misteriosa onde funcionava o QG da Elite Penguin Force. Essa região marcou várias histórias: a avalanche, o grande labirinto de neve, a expedição montanhosa e até a reconstrução da EPF, depois da explosão causada pelo Herbert. Na cabana, eu fazia questão de passar um tempo jogando um dos meus minigames favoritos, a pescaria no gelo. Lá no topo da montanha, construí o ponto onde a gente jogava morro abaixo, aquele clássico do trenó. O teleférico, ligando tudo, também estava lá, bloco por bloco, como era no original. Depois de toda essa parte plana, iniciei as montanhas. Nos primeiros dias, construí sozinho e foi cansativo. Cada montanha demandava atenção, detalhe e paciência. Era como se eu estivesse moldando com a mão os contornos de uma lembrança. Mas chegou uma hora que eu percebi que não daria conta sozinho. Foi aí que o Léo, a Anne e o Arthur se ofereceram para me ajudar. Nós 3 viramos muitas madrugadas construindo montanhas, às vezes até 3:30 da manhã, montados em Happy Guests. E a ilha foi tomando forma. Mais do que blocos, era o companheirismo deles que empurrava esse projeto para frente. A ajuda deles foi essencial. Depois das montanhas, construí o iceberg. Simples, isolado e misterioso. Era o lugar das teorias. Teve uma época que todo mundo acreditava que dava para virar o iceberg. Bastava juntar bastante gente e começar a dançar. Anos depois, ele realmente virou um evento especial, mas o que marcou mesmo foi a lenda. Não dava para reconstruir a ilha sem ele. No topo de uma das montanhas mais altas, construí o Dojo, um dos locais mais icônicos do Clube Penguin, talvez o mais memorável de todos. E foi assim que o Léo que me ajudou nessa construção também. Com a base, as construções, as montanhas e o dojo prontos, ainda faltava um detalhe: plantar as árvores. E para isso, o Léo e a Anne me ajudaram de novo. No fim, eu subi na montanha mais alta. Foram 10 meses desde o primeiro bloco, de 2 de outubro de 2024 até 2 de agosto de 2025. 10 meses de trabalho, de memória e de insistência. E agora a ilha tá aqui, inteira. Talvez ainda falte um último detalhe, mas por hoje, no meu mundo survival, eu cheguei no topo. Muito obrigado a todo mundo que me ajudou nesse projeto, desde a construção da Ilha do Criativo até a construção no Survival. Muito obrigado especialmente ao Léo, a Anne, ao Arthur, ao Calor, ao Enterman, a Amy, a todo mundo. Muito obrigado do fundo do meu coração e muito obrigado ao editor que editou esse vídeo com muito carinho e muito obrigado ao Thiago DG que fez a thumb. Valeu e até o próximo vídeo.